E agora a gente fala sobre o caso dos irmãos encontrados mortos numa lagoa do bairro Santa Maria, em Aracaju. A mãe e o padrasto das crianças estão presos, suspeitos do crime. Hoje, em entrevista coletiva, o delegado Mário Leone deu detalhes sobre o caso. E agora a gente vai chamar a nossa repórter Jéssica Cruz, que traz detalhes, já que a coletiva deve estar ocorrendo neste momento, né, Jéssica? Antecipe pra gente, então, as informações sobre este crime de homicídio que está chocando ainda a sociedade sergipana. Bom dia. Boa tarde, Tamires. Boa tarde para você de casa. A Jussiara Santos e o Luciano Oliveira foram presos na quinta-feira, véspera de feriado. Isso após as investigações da polícia, né? Que de início a polícia descartou a possibilidade de um acidente, trabalhou com homicídio e esses dois são os principais suspeitos de terem assassinado essas crianças. O Michel, de 6 anos, e a Sara, de 10 anos. Vale ressaltar que a mãe só confessou o crime após criar vários relatos, dar vários depoimentos diferentes para a polícia. E a gente vai conversar aqui agora com o delegado Mário Leone, ele que vai explicar melhor para a gente essa situação, porque a mãe confessa, mas o padrasto das crianças continua negando, né? Exatamente, ele precisa ser reinquirido, inclusive, peço desculpas aqui. Eles estão presos, a gente ressalta isso, foram presos na quinta-feira e provavelmente eles devem passar por novos depoimentos, principalmente o Luciano, que segue negando toda essa situação. Ele nega. Ela foi reinquirida, ela foi ouvida em 3 ocasiões, 3 oportunidades. Nas 2 primeiras, com negativa de autoria. Mas diante de todas as contradições apontadas, todas as contradições que foram verificadas a partir de depoimentos de uma série de pessoas, ela findou por admitir que quem praticou esse duplo homicídio cruel foi o seu atual companheiro Luciano. Ela chegou a dizer lá no início que a casa dela teria sido invadida e levaram os filhos dela. Depois ela disse que as crianças teriam saído para comprar, para ir até uma mercearia, mas não voltaram mais. Foi isso? Exatamente. Essa foi a primeira versão apresentada por ela e pelo Luciano. No dia 11, na segunda-feira, quando eles se apresentaram aqui em cumprimento ao mandado de intimação que foi expedido pela delegada que estava de sobreaviso operacional aqui pelo DHPP. Eles foram intimados no próprio local da ocorrência, onde os corpos foram encontrados na sexta-feira, na tarde de sexta-feira, dia 8. E aqui eles mantiveram o mesmo relato que foi apresentado para o Conselho Tutelar e para o DAGV, a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Mantiveram essa versão, salientando que eles só procuraram o Conselho Tutelar e a Delegacia Especializada no dia seguinte ao crime, no dia seguinte ao suposto desaparecimento, alegando isso, que ela tinha dado às crianças a quantia de R$10 para elas irem até a mercearia, comprar lanches e não retornaram, isso por volta de 10h15, 10h30. Aí, ao longo da semana, nós oitivamos diversas pessoas, moradores das vizinhanças, próprios familiares das crianças, os pais biológicos, familiares dela, da Jussiara. Ouvimos diversos técnicos, trabalhadores da educação e da saúde, profissionais que compõem uma rede de assistência que vinha sendo oferecida a essa família. E é importante, assim, ressaltar a ajuda enorme que a gente teve do CAPS, do CIRAS, que é o Centro Integral que presta assistência à criança que é especial. Esqueci o nome do órgão, é uma ONG que faz um trabalho muito bonito lá no Santa Maria, que fica em frente à lagoa onde os corpos foram encontrados. O próprio Conselho Tutelar nos subsidiou de uma série de informações. Ela já tinha denúncias lá no Conselho, denúncias anônimas de maus tratos às crianças, de agressões físicas e psicológicas, de negligência. Isso foi corroborado por depoimentos de testemunhas, de vizinhos, de familiares, que usavam muito o termo muito recorrente de que as crianças eram muito judiadas. Havia no Conselho Tutelar denúncia, inclusive, de ameaças de morte. Nós obtivemos relatos, inclusive, de agressões físicas, da criança, da menininha ter sido queimada nas mãos, somente porque mexia nas panelas. A menininha, ela fugia muito de casa.
e não queria voltar para casa. Pode ter sido abusada sexualmente também? Nós não afastamos essa hipótese. A gente não tem essa comprovação, a materialidade desse delito, a gente não tem isso evidenciado nos autos ainda, mas a gente não descarta essa hipótese. O fato é que ela sofria agressões, sofria abusos dentro de casa, ela fugia, ela não queria voltar, ela pedia socorro, não sabia como expressar esse pedido de socorro, mas a gente tem vários depoimentos que dão conta disso, de que ela comumente, nos últimos tempos, na verdade, ela passou a fugir de casa e não queria voltar. A mudança de comportamento das crianças e da própria Jussiara coincide com a chegada do Luciano em casa, né? É importante salientar que os dois se conheceram dentro do presídio, através de um sobrinho dele. Há mais de um ano ela tinha visitas íntimas, ela visitava o Luciano e há pouco mais de 2 meses ele foi posto em liberdade condicional e aí ela levou para dentro da casa dela, né? E aí ficou evidente a mudança do comportamento dela, que já era muito agressiva, muito violenta com as crianças, isso se tornou ainda mais, e a mudança de comportamento das crianças também. Porque mesmo com essas denúncias no Conselho Tutelar, a guarda das crianças permanecia com essa mãe. Ela, inclusive, mentiu, por exemplo. Inicialmente, no atendimento lá no Conselho Tutelar, foi questionado sobre os pais biológicos dessas crianças e ela mentiu ao afirmar que não sabia o endereço desses pais biológicos. Não é? Houve, na verdade, um acompanhamento. Ela, inclusive, teve que assinar um termo de advertência, né? Uma advertência, mas, infelizmente, não foi possível evitar que esse crime hediondo fosse perpetrado contra as crianças. Ela também perdeu um filho há alguns anos, também numa lagoa, lá no bairro Santa Maria. O caso tem semelhança? No ano de 2011, o filho Tauan foi vítima de afogamento. Nós revisitamos esse inquérito que foi instaurado à época. O laudo comprova que a morte foi por afogamento. A questão é as circunstâncias, né? Porque era uma criança de 3 anos de idade. O inquérito ele não concluiu pela responsabilização de ninguém, mas a gente verifica que houve, no mínimo, negligência, né, por parte dessa mãe. Era comum as denúncias de que ela costumava deixar as crianças sozinhas em casa. Era comum essa denúncia feita por vizinhos, inclusive. E a gente não afasta a possibilidade de reabrir o caso do afogamento da criança. A gente tem pessoas para ouvir ainda, inclusive voltar a revisitar esse caso do jovem Tauan. Agora, é importante ressaltar que é diferente, né? O Tauan, realmente, o fato se deu por afogamento. Resta a saber se esse afogamento se deu acidentalmente ou não. Agora, no caso das crianças, não. A gente já tem a confirmação, a gente já tem indícios de materialidade, que essas crianças sofreram politraumatismo, sofreram, inclusive, traumatismo craniano. O pulmão delas estava sequinho, ou seja, elas já foram jogadas na lagoa já sem vida, exatamente. Vocês vão pedir a reconstituição desse caso? Sem dúvida. Então, nosso trabalho, nós, a semana passada, avançamos bastante nesse caso, no sentido de reunir indícios, diversas contradições nos depoimentos dos supostos autores, mas, assim, é importante ressaltar que foram decretadas prisões temporárias, não é? E que a gente tem uma grande tarefa aí nos próximos dias de avançarmos ainda mais nessas investigações. A gente precisa de realizar algumas perícias, dentre elas a reprodução simulada dos fatos. A gente tem pessoas ainda para serem oitivadas, o Luciano precisa ser reinquirido, enfim. A gente tem um grande trabalho ainda pela frente para que essas prisões elas sejam convertidas em preventiva e os seus autores sejam devidamente responsabilizados. Uma curiosidade com relação ao novo depoimento dessa mulher. O que ela disse? Ela ouviu, ela viu? Diante de todas as contradições, né, que foram apresentadas a ela, ela findou por admitir que o crime teria acontecido na manhã da quarta-feira, dia 6 de novembro, quando o sol já raiava, bem no início da manhã, quando eles foram com as crianças até a lagoa. E lá o Luciano teria praticado esse homicídio e ela teria ficado, na versão dela, um pouco mais distante, mas ouviu ainda as crianças gritando pelo nome dela e ouviu o barulho dos corpos sendo jogados na lagoa. Situação muito delicada, um depoimento realmente muito forte. Eles
dão algum motivo? Ela dá alguma motivação para esse crime? Ela ainda havia omitido que nessa mesma manhã ela participou de uma atividade no CAPS. Ela ainda esteve no CAPS no período das 9 às 10h40 da manhã. Nesse ínter, ela atendeu uma ligação. Na reinquirição, ela afirma que foi a ligação do Luciano, mandando que ela fosse para o CEASA do bairro Getúlio Vargas, onde ele traficava drogas. Né? Ele tinha passado mais de 10 anos preso, né? Com histórico, com antecedentes de roubo e de tráfico. E pouco tempo em que ele se encontrava em liberdade condicional, ele já havia retomado essa atividade. A gente tem, inclusive, provas disso já no aparelho celular do casal que foi apreendido, e a gente teve acesso a esse conteúdo já com autorização judicial. A gente já tem evidências dele ter retomado a atividade relacionada ao tráfico de entorpecentes, e ela alega, inclusive, no dia do crime, após o crime, quando ela saiu do CAPS e encontrou com ele no CEASA, eles fizeram uso de cocaína, bastante uso de cocaína. Ela é uma mulher que tinha um diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão e personalidade histriônica, isso diagnosticado. E mesmo assim fazia uso de entorpecentes, né? Então, sobre a motivação, o que a gente conseguiu aprender das investigações, dos depoimentos todos colhidos, é que as crianças se tornaram, após a soltura dele, as crianças se tornaram, assim, entre aspas, um estorvo. Porque ela não tinha como sair de casa, sob pena de ser denunciada. Haviam denúncias contra ela, porque ela comumente deixava essas crianças sozinhas, negligenciava essas crianças. E para a atividade deles, relacionada ao tráfico de drogas, eles precisavam ficar livres desse peso que era as crianças. Ela já tinha uma relação extremamente precarizada com essas crianças, de maus tratos e tudo. E com o envolvimento com esse homem, né, eles entenderam por eliminar a vida dessas crianças, só pouparam a criança que é especial e que percebe, em razão disso, um benefício assistencial. Há, inclusive, indícios de que o valor percebido para a qualidade de vida dessa criança, né, para assistência a essa criança, foi usada para se adquirir drogas, para o tráfico de drogas. Então, é uma situação realmente muito delicada mesmo. Muito obrigada, delegado, pela participação. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso, um caso que choca a gente, né, pela gravidade e também pelo envolvimento de uma mãe nesse crime, a possibilidade desse envolvimento. Os detalhes sobre esse assunto você vai acompanhar também hoje à noite no Jornal do Estado e mais cedo no Cidade Alerta. Tamires, é com você. Obrigada, Jéssica Cruz. Obrigada também ao delegado Mário Leone. É realmente muito chocante esse novo depoimento, como o delegado falou, que mostra que a mãe chegou a presenciar gritos da criança na hora da morte. E a gente gostaria de relembrar agora que os pais biológicos dessas crianças concederam entrevista à TV Atalaia no dia... A mãe da criança, concedeu entrevista no dia 9 de novembro, em que ela esteve no IML para liberar os corpos das crianças e falou com a nossa equipe. Vamos rever o que a mãe dessas crianças disse no dia. Não quero dar palavrinha com ninguém, não. Eu não quero dar palavrinha. Esse documento é do IML, tem uma parte do documento que é do IML. Tem um documento aqui que é do IML, por favor. Não, o documento ela me deu. Sim, mas olha, esse documento aí é interno, olha. Por favor, esse amarelo é seu, o amarelo é seu. Eu sei. Eu vou entregar na mão do não, é só pra assinar. Tem um documento aqui que é interno. O que eu quero é meu filho, mas ninguém traz de volta meu filho, mas não, eu queria justiça. Que essa pessoa, se alguém fez esse fato, que seja punido, pelo amor de Deus. Porque minha filha tinha 10 e o pequenininho tinha 6 anos. 6, 10 e 2 anos. Eu não desejo o que eu estou sentindo para mãe nenhuma sentir, eu não desejo de jeito nenhum. Não desejo, não. Você não desconfia de ninguém? Você tem inimigos? Bom, tinha muitas pessoas que tinham inveja de mim, né? Agora eu não sei dizer quem foi, não posso dizer quem foi, porque eu não... Inveja por quê? Assim, porque eu sou uma pessoa guerreira, batalhadora, eu sempre me mantinha minhas coisinhas limpas. Realmente um comportamento muito confuso dessa mãe. E o delegado acaba de confirmar aqui ao vivo para o jornalismo da TV Atalaia que essa mesma mãe
teve participação no crime dessas crianças. E a gente vai ouvir agora o relato agora do pai do menino. Ele suspeitava da mãe, ele acusava a mãe, Jussiara Soares, de negligência. O pai do pequeno Micael, de 6 anos, disse que era impedido, inclusive, de ver o filho. Vamos conferir agora nessa entrevista que ele deu à equipe da TV Atalaia no dia 9 de novembro, quando os corpos foram encaminhados ao IML. Eu via meu filho de vez em quando, que eu pedia para poder ver se minha filha ia lá pegar, que a outra, minha filha mais velha, ia pegar para passar o final de semana comigo, né? Mas aí, como ela é meio ignorante e diz que é doida, né? Aí ela deixou os meninos de mão. Ela é uma mãe relaxada, deixa os meninos na rua, o conceito ela teve lá a procura dela também, até para o menininho que ela tem, que é doentinho da cabeça, para ter acompanhamento médico, ela estava abandonada por causa desse marido, assim que eu estou sabendo. Como é uma mãe não tomar conta de umas crianças, né? Isso aí é muito relaxamento da parte dela, né? Imagine a dor desse pai. E agora o pai da menina, Sara, de 10 anos, também teve outro filho com Jussiara. Esse outro menino, Tauan, de 3 anos, teria morrido afogado no ano de 2011. Vamos acompanhar o que ele falou para o repórter Douglas Magalhães sobre o comportamento dessa mãe. Ela passou 5 dias, ela deixou a menina na casa de uma mulher que ela bebia, sabe? De uma senhora lá que ela deixou 5 dias e foi embora e desapareceu. Essa não é a primeira vez, já é a segunda vez, porque do primeiro caso foi do Tauan, do meu filho Tauan Flávio, que faleceu. E eles não tomaram nenhuma providência, nem chegaram aqui para me dar, porque eu pedi a Jussiara para criar meu filho, né? E ela não me deu. Estou muito revoltada, né? Porque já é o segundo filho minha segunda filha que morre, eu estou revoltado mesmo. Imagine a dor desses pais, com essa nova informação de que, segundo o delegado Mário Leone, a mãe dessas crianças teve envolvimento nesse crime brutal que chocou o Sergipe, está chocando o país. O jornalismo da TV Atalaia vai continuar acompanhando o avanço dessas investigações junto com a polícia.